Diga graças a Deus. Vamos continuar então com o culto da palavra. Nós estamos estudando a epístola aos Hebreus, capítulo de número 8. Graças a Deus. Caneta, papel na mão. Se não, volta lá nas mídias sociais e assiste de novo. O pastor Gisel Gomes sempre fala: é melhor um X na Bíblia do que uma mente vazia. Faça nem que for um X, uma bolinha, uma cruzinha, faça qualquer coisa, mas assinale o momento em que Deus te revelou algo e diga: poxa, eu aprendi algo aqui. Isso faz uma grande diferença. Saudoso pastor Luiz Antônio, amigo querido nosso, que morreu no acidente da TAM. Quando o avião da TAM caiu lá no aeroporto de Congonhas, entre muitos testemunhos a respeito dele, um dos mais incríveis foi ter encontrado a Bíblia dele intacta. A Bíblia não queimou. A Bíblia estava intacta. O filho dele prega até hoje usando a Bíblia do pai. Então há momentos que ele está pregando, ele diz assim: um dia o meu pai escreveu aqui. Legado é diferença de herança. Legado é diferente de herança, né? Bom, Hebreus capítulo de número 8. Glória a Jesus. Versículo 1. Ora, o ponto inicial, ou a suma do que temos dito, bom Sebastião, isso, me ajuda lá. Do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Preste atenção nisso, ó. Olha o versículo 3. Eu vou de forma bem calma, para que os irmãos consigam contar essa ministração assim com tanta facilidade. Só que eu preciso que você se esforce um pouco, porque é importante que você tenha em mente a palavra de Deus. Isso demanda leitura. Claro que nos últimos anos tem sido muito difícil o apreço pela palavra. Então eu percebo que às vezes eu estou pregando alguns assuntos e algumas pessoas não sabem do que a gente está falando. O que é isso? Aonde? Meu Deus do céu. Então assim, a afinidade bíblica ficou muito esquecida. Então uma classe como essa aqui te ajuda muito. Você ganha muito tempo. Então as citações que é feita no assunto em si, são citações bem abrangentes na Bíblia. Então é importante que você traga uma Bíblia, faça uma anotação, escreva. Olha o que o versículo 3 diz. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifício. Agora, olha o final do versículo. Por isso, era necessário que quem? Cristo, também, quando chegasse à presença de Deus no tabernáculo celestial, fundado não pelos homens, mas pelo próprio Senhor, tivesse alguma coisa para oferecer. Então você vai entender o que aconteceu no mundo espiritual a partir do momento em que Cristo está na cruz. Então tenha em mente agora a cruz de Cristo. Deixa eu segurar aqui no 3, porque eu não sei se a gente chega no 13. Olha só esses 3 versículos aqui já são bem complexos. Levante o rosto e olha aqui. Tenha em mente a cruz de Cristo, crucificação. Jesus está na cruz, instantes finais, para dar a sua declaração de que tudo estava consumado. O mundo espiritual está ativo. Então tem uma série de profecias em torno daquele instante. Chaves bíblicas reveladas do mundo sobrenatural.
que, passando por Isaías, pelos Salmos, fechando em Apocalipse, voltando lá no Gênesis, chaves de Deus. A Bíblia tem chaves, que são segredos de Deus, bíblicos e revelados, e a Bíblia diz que isso é revelado àqueles que se tornam íntimos dele. Então eu vou tentar trabalhar, só para vocês entenderem, os versículos 1, 2 e 3. Olha a abrangência disso. Vamos lá de novo. O ponto inicial, porque é a suma do que ele está tratando aqui, daquilo que temos dito, é que temos um sumo sacerdote, tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que este também tivesse alguma coisa para oferecer. Bom, o que o escritor aos Hebreus está tratando? O que ele está tratando aqui em Hebreus 8? Nós estamos falando sobre a excelência do ministério de Cristo, ok? E coincidentemente, quando eu levantei para ler o capítulo e entender o que eu poderia compartilhar com os irmãos a partir daqui, eu não fazia ideia. Domingo falamos um pouquinho sobre o tabernáculo de Davi e hoje nós estamos falando sobre o tabernáculo celestial. Quando você lê o versículo de número 5, a primeira parte diz assim, ó: os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Escute, aquilo que se pode ver visivelmente aqui na terra, até onde a nossa mente é capaz de decifrar, de ler, de entender, porque é a nossa mente. Mas aquilo que nós temos aqui visível é de alguma forma a representação daquilo que é invisível na eternidade. Só que a nossa mente humana tem um limite de entendimento. Domingo eu esqueci de fazer uma aplicação. Depois o pastor Cléber falou assim: rapaz, o mais interessante você não finalizou e eu estou doido para descobrir o que é. Na visão de Isaías 6 e depois a visão de João, a mesma manifestação daquele que estava no trono, o ser vivente, que em Isaías tapava os seus olhos, mas na visão de João tinha muitos olhos dentro e fora. Isso fala da magnitude da expressão que a glória de Deus representa, que com dois olhos só não se pode determinar. São muitos olhos, para que você consiga dimensionar o que é aquilo. Então, esse tabernáculo celestial que Deus deu a Moisés e depois foi ganhando forma e multiforma e graça até habitar na própria pessoa de Cristo, que a Bíblia chama de, nós chamamos teologicamente de tabernacularização de Cristo. Ele tem um modelo, ele tem um ambiente, um tabernáculo celestial que, segundo a Bíblia, está lá, sempre esteve posicionado para receber o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que entraria por ele trazendo alguma coisa. Então, não é que aqui há uma reprodução da mente humana, do entendimento humano, porque tinha que ser assim, o quadrado, o altar de sacrifício, levando alguma coisa para que pudesse expiar, para que pudesse reconciliar. Não, é uma representação do invisível, porém dentro da limitação da mente do homem, dentro da limitação humana. No escritor aos Hebreus, no capítulo de número 9, nos versículos um pouquinho mais adiante, se você puder ir comigo, versículo 11, por exemplo: mas, vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou
uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Versículo 23, do capítulo 9. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Ok? Construindo a conexão bíblica. Avança um pouquinho mais, para aqueles que gostam. Apocalipse capítulo 15. Versículo de número 5. João agora confirma que realmente havia lá um tabernáculo celestial, sobrenatural, com testemunho. E depois disto, olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho foi aberto no céu. Escute, presta atenção aqui. Quando Cristo está na cruz, e ele morre, Celso, o meu retorno está alto demais aqui para mim. E parece que na frente está muito alto também, Celso, nos ajude. Estou tendo que afastar o microfone do meu rosto. Desculpa, gente, que vamos fazer um teste nesse equipamento para ver se realmente... Só assim para a gente saber. Quando Cristo está na cruz e ele morre, a sua alma ferida, cambaleando, ela deixa o seu corpo e vai à presença de Deus. Então, isso em frações de eternidade. Porque o que é que a gente tem na mente? Morreu, expirou, caiu na cabeça, tremeu tudo, abriu as rochas, o céu manifestou, vamos tirar o corpo, vamos levar para o sepulcro. Peraí. Espiritualmente, tem um monte de coisa acontecendo. A multidão está lá, é o momento final, entrego nas tuas mãos o meu espírito. A alma, com todas as memórias e todo o depósito profético a respeito dele, sai do seu corpo e se dirige ao tabernáculo celestial. Porque ele está revestido como sumo sacerdote e ele precisa levar alguma coisa para consumar o propósito e então reconciliar o homem com Deus. Ele leva o seu próprio sangue. Porque era semelhante a Melquisedeque e a toda a estrutura de ambiente e sacrifício. Ele precisava. Lembra do animal que morria, sangue derramado? O sumo sacerdote tinha que entrar para reconciliar o homem. É o mesmo formato, porém em ambiente espiritual. A sua alma o deixa e ele vai à presença do Pai oferecer o seu sangue para que fosse reconciliado toda a humanidade com Deus. No livro do Apocalipse, no capítulo de número 11, e no versículo 19, e então abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da aliança, que é Cristo, foi vista no seu templo. E houve uma manifestação sobrenatural de relâmpagos, vozes, trovões e terremotos e grande saraiva. Sobrenaturalmente agora, Jesus precisa terminar o propósito e oferecer uma vez só, no santuário de Deus, no tabernáculo de Deus, no templo de Deus celestial, ele precisava entrar e oferecer uma vez só um sacrifício mais perfeito, mais suficiente do que o sacrifício de Abel, do que o sangue de Abel. Para que ele pudesse chegar ao Pai, ele precisava passar pelo que a gente chama de Éden original. Porque aquilo que estava aqui na terra, que Deus chamou à existência e plantou para o homem, é uma representação do Éden que está na eternidade. Porque as coisas invisíveis tornaram-se visíveis dentro da nossa capacidade humana de entender. Teorias à parte. Por que nunca mais se encontrou o Éden? Porque o Éden era uma movimentação sobrenatural de Deus para o homem. Só mesmo com olhos espirituais em alto nível de discernimento se pode vê-lo. Hoje, não mais. Percebe?
uma manifestação. Ele entra, passa pelo Éden original, e ele precisa cumprir a Bíblia, porque logo atrás dos portais do Éden original, estava a espada flamejante de fogo, que impedia qualquer um de entrar ali. Mas ele não era qualquer um. Veja o que a Bíblia diz no livro do Gênesis, capítulo de número 3, versículos 23 e 24. Diz a Bíblia: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, entrada, e uma espada flamejante, e uma espada inflamada, que andava ao redor, impedindo para que ninguém tivesse acesso, para que fosse guardada o caminho da árvore da vida. Você tem afinidade bíblica, você já está entendendo. Seu caminho, a verdade, a vida, ele na presença, entrando no ar da vida, aquele que vai ser tomar comigo, bebendo no rio, está tudo na cabeça. Está tudo conectado. Escuta só. Quando ele passa pelo Éden, que é o Éden original, ele precisa encarar a espada. E ele temia essa espada. O Salmo de número 22, versículo 20 diz: livra a minha alma da espada. Porque havia uma palavra profética, ele tinha que encarar essa espada. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 2. Lucas, capítulo de número 2. Versículo de número 25. Lucas capítulo de número 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: escute, olha aqui para mim. Ele olha para Maria, ele pega o menino nos braços e diz: este aqui, esse menino, foi posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E no versículo 35 há um parênteses que se faz, porque ele ergue o menino e diz: e uma espada transpassará a sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Cristo na cruz, ele rompe com o Éden original e enfrenta a espada, que não era uma espada física, era uma espada espiritual. O homem não tinha medo de querubins, porque quem bate papo com Deus vai ter medo de querubim. O medo do homem era a espada, porque a espada determinava a condição eterna do homem por toda a eternidade. Então Cristo, ele encara essa espada, ele passa ao lagar, ele encara a espada, e essa espada, ela dilacera a sua alma. E quando a espada dilacerou a sua alma, porque ele era o véu que nos separava, mas que agora rasgava diante de Deus para acesso de toda a humanidade. E ele abria agora um novo e vivo caminho.
Aleluia. Rapaz, para não gostar disso, tem que ter outro tipo de gosto. Não é possível para não gostar de um negócio desse. Só que o diabo não esperava, porque a espada que o dilacerou voltou para sua mão e se tornou o seu instrumento de juízo, combate e vitória sobre as obras de Satanás. Abra a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 63. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Livro do profeta Isaías. Quando a espada tocou a sua alma e o feriu, o véu se rasgou. A sua alma rasgada é o véu rasgado. Agora todos os pensamentos, mente e coração dos homens poderiam estar de novo tendo acesso a Deus. Agora Deus podia olhar para a humanidade através do filtro do Filho, através do sangue do Filho. Todo desejo, toda mente, todo coração. Versículo de número 63, versículo 1. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes manchadas ou pintadas ou tintas de carmesim? Este é que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar, porque está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como aquele que pisa no lagar. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém ouve comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Livro do Apocalipse, capítulo de número 19, versículo 15. Apocalipse, capítulo de número 19, versículo 15. Versículo 13. E estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, linho branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor, da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Quantos podem dizer glória a Deus? Ele enfrenta o lagar da ira de Deus sozinho. Ele passa pelo lagar, suas vestes estão manchadas com sangue, passa pelo Éden original de Deus, a espada espiritual que separava o homem de Deus dilacera a sua alma, o véu está aberto. Só que quando Deus o recebe, ele toma a espada de volta e ele faz o caminho de volta pelo lagar. Mas agora ele não está sozinho, a igreja está com ele, lavados e remidos no sangue do Calvário. Quantos podem aplaudir a Jesus por esta palavra? Oh, é por isso que a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a autoridade para todo sempre. A vitória é nossa. Por isso a vitória é nossa. Quando Jesus está voltando com a espada na mão, vestido de autoridade, ninguém entende, mas ele enfrenta o lagar de novo. Mas agora ele não está mais sozinho. E na eternidade se ouve uma canção: tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Diga comigo: tragada
foi a morte na vitória. Diga: tragada foi a morte na vitória. Diga: glória a Deus. Oh, aleluia. Versículo de número 6 de Hebreus 8. E ele agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto mediador de uma melhor aliança, que está confirmada com muitas melhores promessas. Jesus, ele consumou na cruz, cumprindo todo o propósito do Pai, a obra da redenção. E pelo seu sangue, pelo poder do seu sangue, ele nos resgatou. Jesus, diante do Pai, consumou a obra da remissão. E pelo poder do seu sangue, nós obtemos perdão diante de Deus. Jesus, diante do Pai, ele realizou a obra da imputação. Pelo poder do sangue de Jesus, ele nos deu o direito de usufruirmos de herança, promessa, graça, poder, virtude, que só pertenciam a ele. Ele disse: eu quero para mim, mas eu quero sobre todos os meus irmãos. É a obra da imputação dele. Jesus, diante de Deus, cumpriu toda a obra da restauração do homem para com Deus, porque na forma do último Adão, ele reconcilia com Deus toda a humanidade, dizendo: o primeiro lá atrás culpou a esposa, mas eu assumi a culpa e liberei o mundo para Deus, e eu os reconcilio com o Pai. Diga: glória a Deus. O que mais que a Bíblia diz no versículo de número 6? Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Diante de Deus, Jesus, ele realiza, ele completa o processo da obra da santificação, e ele nos eleva a um nível com um valor incalculável e inestimável, nos separando com exclusividade para Deus, pelo poder do sangue de Jesus. É por isso que santidade não é o quanto você tem de Deus, santidade é o quanto Deus tem de você. A obra de Jesus foi consumada e concluída, e ele nos levou em suficiência sacerdotal diante de Deus. E segundo a ordem de Melquisedeque, ele nos introduziu diante de Deus, e no tabernáculo celestial deu testemunho como sumo sacerdote de autoridade, dizendo: este sacrifício é perfeito e será pago uma vez só. Bendito seja o nome do Senhor. O sacrifício de Jesus nos justificou diante de Deus. A palavra do Senhor é poderosa para isso, nos livrando de toda a condenação, nos reconciliando e nos colocando juntos a Deus, nos tornando outra vez justos diante de Deus. Ele consumiu diante de Deus, ele consumou, ele concluiu, ele consolidou diante de Deus todo o cerimonial de expiação eterna e universal sobre a humanidade. Aleluia! Ele cumpriu a lei, ele venceu a morte, ressuscitou pelo seu próprio poder, e ele pegou a nação eleita, que não quis ser eleita, e elegeu nele homens, e os fez eleitos diante de Deus, pelo poder do sangue de Jesus. Quantos podem glorificar o Senhor? E tudo isso nós recebemos mediante a fé e a graça de Jesus que opera em nós. Coloque a mão direita no seu coração. Diga assim: tragada foi a morte na vitória.
Diga: tragada foi a morte na vitória. Diga: tragada foi a morte na vitória. A Bíblia diz que o sumo sacerdote, ele tinha que entrar sozinho no tabernáculo, no ambiente do sacrifício. Essa é a representação, o corpo do pecado, a humanidade fica na cruz, a alma sai. E ele entra sozinho diante de Deus. Percebe que havia não um receio de quem não crê ou de quem acha impossível, mas em alguns momentos ele dizia para os seus discípulos: a respeito disso, eu vou rogar ao Pai. Nessa condição humana dele, nesse esvaziar-se dele, ele sabia que rogar é um pedido com insistência, sabendo que você já tem um não garantido. Então ele tem que encarar isso sozinho. Sua alma vai entrando. Ele passa pelo Éden original, a espada, pensa que podia detê-lo, mas o princípio, o propósito, ele era militante nas profecias e nas promessas. Dilacerou a sua alma, o véu se rasgou. Um cântico na eternidade. Tragada foi a morte na vitória. Parece que eu ouço assim, como se fosse um murmúrio. Tragado foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Miríades e miríades de anjos se enfileiram. E ele traz na mão, pastor José Carlos, uma taça. Porque aquele que é sumo sacerdote precisa ir diante dele e trazer alguma coisa. Era o cálice do seu sangue. Tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Tragada. Quando ele chega diante do Pai, já havia uma taça. De quem era a taça? O sangue de Abel, que clamava por salvação. E a taça é trocada pelo sangue dele. E alguém grita na eternidade dizendo: este sangue é muito mais perfeito, é muito mais suficiente. Ei, Remanoroboxa, alguém diga alguma coisa. Coisas invisíveis, coisas visíveis. Ele estava vestido diante do Pai. Ele se apresenta como um perfeito sumo sacerdote. O peitoral, as vestes, as pedras, a promessa, as profecias, a expectativa messiânica, todo o sentimento, tudo estava ali. Ele está diante do Pai agora. Quem começou a Epístola aos Hebreus viu quando eu contei a entrada e a apresentação do trono de marfim, quando ele se posicionou junto do Pai. Ele se aproxima e o sangue dele agora é trocado pelo sangue de Abel. Hebreus capítulo 12, versículo 24, só para ajudar a sua memória. E Jesus, o mediador de uma nova aliança, e é o sangue da aspersão que fala muito melhor do que o de Abel. Os anjos dão testemunho dizendo: esse sangue fala muito melhor. Diante do Pai, troca-se as taças. Aqui está o sangue que uma vez só ele ofereceu. O filho olha para o Pai e sobrenaturalmente o escritor aos Hebreus entende o que ele diz ao Pai. Hebreus capítulo de número 10, versículos 5, 6, 7, 8 e 9. Depois que foi feito o processo da substituição e houve um testemunho dizendo: esse sangue fala muito melhor do que o sangue de Abel. O filho olha para o Pai e disse: Pai, entrando no mundo, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste.
Holocaustos e oblações pelo pecado já não te agradaram mais. Então disse: eis aqui venho. No princípio do teu livro está escrito a respeito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifícios e ofertas de holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então eu disse: eis-me aqui, eu venho para fazer, ó Deus, segundo a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, e o sangue de Abel é trocado pelo sangue dele. Tira o primeiro e estabelece o segundo. Resposta do pai para o filho, versículos 16, 17 e 18. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e escreverei em seus entendimentos. E acrescenta: jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. E de forma revelada, brilhante, o escritor aos Hebreus argumenta: tendo, pois, irmãos, ousadia agora para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote na casa de Deus agora, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros em amor, tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. Oh meu Deus, levante as duas mãos lá em cima. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Eu preciso liberar uma palavra profética, não só sobre esta igreja, mas sobre a internet que me ouve e o mundo espiritual que está ativo esta noite. O diabo pensou que ele teria lucrado sobre alguns filhos de Deus, machucados, feridos, excluídos, abandonados, gente que pregou, profetizou, cantou, tocou e não suportou as adversidades e a sua natureza no corpo do pecado. Caíram, se feriram, se machucaram. Filhos, filhas, queridos, de famílias de crente, em nome de Jesus, este mesmo sangue que por eles foi derramado os reconciliará com Deus a partir de 2020, porque este sangue tem poder, poder, poder. Oh meu Deus, alguém pode dizer alguma coisa? Ramandaraba Xandorobo Comandaraba Ekemabacandorobo Xaramaderema. O Pai lhe dá segurança. O Pai lhe assegura dizendo: a partir de agora eu porei as minhas leis nos seus corações. Ele se tornou um novo e vivo caminho. João capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 14, no versículo 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. As únicas confusões
são confusões humanas. As pessoas querem explicar a Deus com a sua mente humana. É impossível. Somente espirituais discernem coisas espirituais. Se fosse tão fácil, não precisaríamos dele. É por isso que ele é ele, e ele é Deus, e é tudo dele, por ele, para a glória dele. Quantos podem aplaudir a Jesus? Eu me lembro, ainda com meus 14, 15 anos, eu queria ler de tudo. Feitiçaria, bruxaria, tudo quanto é tipo de livro esquisito, porque nós somos espírito, alma e corpo, e há uma predisposição espiritual na vida de todos nós para qualquer coisa. Para acreditar que Deus é uma luz, uma força, uma parede, uma pedra, um rato, uma cachoeira, uma vaca, um boi. É que as pessoas querem medir Deus com a sua mente. Não tem condições. E um dia, um discipulador que eu tinha de oração, o pastor Carlos, chegou para mim e falou assim: Benhur, antes de você ler qualquer livro sobre a Bíblia, leia a Bíblia. Aprenda nela. E depois você leia o que alguém humanamente acha sobre ela. Porque ela é viva. E o Espírito dela vai te ensinar. Eu nunca mais esqueci disso. Para aqueles que estão comigo, preste atenção. Jesus está na cruz. Alma, tabernáculo celestial, troca do sangue, tira o primeiro, estabelece o segundo. Sacrifícios o Senhor não quis, só se cansou de bois, está aqui o meu sangue uma vez só. Diga para eles que eu estou os perdoando por você. Eu vou dizer de novo. Por que um crente, depois que nasce de novo, batizado nas águas, ainda consegue cometer pecado? Porque está em pecado. O velho homem morre no batismo. Há um novo homem, uma nova mulher dentro de você, habitando num corpo de pecado. Você só erra de novo não porque você está em pecado, mas porque você só esqueceu que você nasceu de novo. O dia que você manter fixa a ideia de que você nasceu de novo, e que você não vive mais em você, mas vive nele, e a vida que eu vivo em mim, vivo nele, no Filho de Deus, acabou. Você não tem mais que se expor. A religião assumiu o lugar do império da lei para te fazer morto cada dia mais. E disse Paulo dizendo: quando eu descobri a lei, morri 2 vezes. Porque a pior coisa que pode produzir como efeito, Jesus chama a atenção de fariseus, dizendo: a pior coisa que vocês fazem na vida de um publicano é torná-lo hipócrita e fariseu como vocês. Porque foi isso que aconteceu na vida de muita gente. Eles vieram de um ambiente religioso e se tornaram religiosos piores 2 vezes mais. Percebe? Quando Jesus vem de lá, isso é infrações de segundos eternos. Cruz, está consumado. Éden, ambiente celestial. Espada, anjos. Sangue, tira o primeiro, estabelece o segundo. Agora o sacrifício é perfeito. Todos dão testemunho. Tragado foi a morte pela vitória. Outro grupo diz assim: este sangue fala melhor. Este sangue fala melhor. Senhor, reconcilia eles comigo. Estão todos aqui. Diga para eles que eu os perdoo por você e pelo seu sacrifício. Aí vem o pregador e diz: irmãos, entremos agora pelo novo e vivo caminho, pelo santuário, com ousadia, pelo sangue de Jesus, que Ele abriu, o véu foi rasgado pela sua carne. Agora temos um grande sacerdote. Chegamos com o coração verdadeiro, com inteira certeza de fé, com o coração purificado da má consciência, com o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a nossa confissão de fé. O pregador está anunciando, escute, sobrenatural. Ele vai, troca o cálice e volta para o corpo. O corpo sai da cruz, porque tinha mais uma etapa: descer ao Hades e descer e pelo mesmo lagar
com a espada, que é a palavra de Deus na mão. Ele leva o seu corpo ferido agora. Olha aqui, que você tentou matar. Ressuscita. 40 dias depois, volta glorioso. Agora é o leão da tribo de Judá, e ele está para receber a coroa do Pai. E aí vem Hebreus 11, 1 e 2. E o trono de marfim o espera do lado do Pai, com autoridade, e está à destra do Pai. E a qualquer momento ele voltará para buscar sua igreja, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Quantos podem aplaudir ao Senhor? A Ele seja glória para sempre. Sabe, eu vou parar aqui, porque se você assimilar só isso, sua vida nunca mais será a mesma. Em todo tempo estejam alvas tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Se todavia tardar, espera-o, porque certamente virá. Essa é a esperança dessa igreja, vê-lo outra vez como ele é. Feche os teus olhos por alguns instantes. Use as palavras agora, use as suas palavras baseado no que você ouviu, e faça uma oração. Quer ficar de pé comigo? Fica de pé comigo. Baseado no que você ouviu. Não é por muito falar. Está tão bonito esse momento aqui que eu não vou nem introduzir outro assunto. Fecha os teus olhos, use as tuas palavras e faça uma oração, uma adoração com o que você ouviu. Sei lá, bendito é o Cordeiro, a vitória é minha, o sangue precioso, porque Ele me amou, Ele me purificou, Ele me reconciliou, Ele me resgatou. Isto, fecha os teus olhos e fale com Deus. Use de ousadia agora, e vai entrando pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Vai entrando agora. Eu quero, no nome de Jesus, toda acusação do inferno contra a sua vida, que atenta contra o seu passado, contra a sua natureza, que não é uma natureza comum. O corpo do pecado ainda está aqui, mas há uma novidade de vida aí dentro de você. 2020 será um ano de caminhar de cabeça erguida e não se sujeitar mais ao domínio da carne por detalhes do inferno e do pecado deste tempo. Receba poder espiritual sobre a sua vida agora. Use as palavras. Se você quiser, diga: tragada foi a morte na vitória. Diga: o sangue fala mais alto, o sangue dele fala mais alto. Chama desse sangue sobre a sua vida. Enquanto você está orando aqui, o sangue de Jesus está sendo liberado sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu estou declarando o sangue de Jesus sobre a vida dos teus filhos. É um ano de salvação, um ano de reconciliação. O diabo não vai mais atormentar com depressão, com loucura, com tristeza. Nós somos o corpo dele, o espírito dele é vida, a presença dele é vida, a presença dele é graça, a presença dele é cura. Ore, use as palavras. Chegamos com verdadeiro coração. Comece a orar agora com inteira certeza de fé. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, aonde há remissão de pecados. Ei,
Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Peça uma revelação nova de Cristo sobre a sua vida. Diga: Espírito Santo, me mostre o que eu preciso saber a respeito dele. Você é batizado com o Espírito Santo. Isso. Mais alguém? Isso. Você precisa se fascinar por ele. Muita gente na igreja perdeu o fascínio por ele. É título, é afazeres, é performance, é demonstração, é manifestação. Olha o que eu sei fazer. Esquece as performances. Apaixone-se por ele outra vez. Ele te basta, ele te basta. Ele te basta. Vamos ajudar os nossos irmãos em oração? Vamos fazer o nosso pequeno grupo de oração. Isto, pequenos grupos de oração, vamos fazê-lo agora. Vamos ajudar algumas pessoas que estão se sentindo fracas, sem condições de orar. A Bíblia diz que quando os amigos do paralítico trouxeram, o Senhor Jesus viu a fé nos amigos e disse: vendo a fé deles, falou com o paralítico. Deixa Jesus olhar a sua fé para ajudar o irmão que está do seu lado, que não consegue permanecer de pé e tem dificuldades até para orar. Pelo amor de Deus, pelo menos a sua fé. Deixa ele olhar para você e dizer: eu estou vendo a sua fé. E por causa da sua fé, ele vai dizer para alguém que está do seu lado: olha, ele está intercedendo por você, eu vou te tocar agora. Pai, no nome de Jesus, nós unimos as nossas mãos e derramamos o nosso coração na tua presença esta noite. Recebemos a tua palavra e nós cremos que agora nós temos um sumo sacerdote muito mais excelente, com promessas muito mais gloriosas liberadas sobre nós. Senhor, que diante de Deus estabeleceu o mais forte, mais alto sacrifício. O sangue de Jesus fala mais alto. Senhor, que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, levou cativo o cativeiro e foi recebido em cima no céu. A sua casa eterna o recebeu, e ao seu lado, meu Deus, está e intercede por nós como igreja. Usa agora os teus irmãos, usa agora, meu Deus, a tua igreja enquanto está orando. Renova nos teus filhos a esperança, renova nos teus filhos a fé. Espírito Santo, queremos estar fascinados outra vez, queremos estar apaixonados. Meu Deus. Senhor, se o Senhor não tocar, eles não irão sentir. Se o Senhor não mostrar, ninguém vai ver. Se o Senhor não fizer, ninguém poderá fazer. Mas quando o Senhor opera, ninguém pode agir. Senhor, ao coração faminto e ao coração desejoso agora, dá à tua igreja uma nova revelação da tua glória agora. Ai, que mandarabaixo. Senhor, eu peço por aqueles que só te conhecem de ouvir falar, mas nunca te sentiram.
por aqueles que foram cegos por anos de religião. Só mesmo o encontro com o teu sobrenatural, meu Deus.